O episódio dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Quer participar do nosso programa? Escolhe um dos temas já gravados e envie o áudio pra gente, falando seu nome, sua idade e a sua opinião. Você pode enviar esse áudio através de qualquer uma das nossas redes sociais ou do nosso grupo do Telegram, Batatas Suas Fritas. A gente também pode te ajudar a enviar esse áudio lá no nosso grupo do Facebook, Alimente uma Batata. No post desse episódio vai ter link direto para ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Deezer e do Spotify. Olá. Oi, Olá. tudo bom? Tá ligado? Olá. Tá funcionando aí? Olá, Tá olá. escutando aí? Olá. Eu tô Tá ouvindo. do outro lado? Eu tô Olá. ouvindo. Olá. Eu Tudo acho. bom? Acho que tô ouvindo. Tudo bom. Vamos gravar a parte 2 da masculinidade tóxica. Vamos falar sobre a vida adulta, e sobre o mundo gay. Mas a gente pode falar coisas adultas no mundo gay? Sim. Ué, bugou. Você lembra o nosso e-mail, Léo? Cafofo do Batata. Não. Errou! Qual que é o nosso Arroba e-mail? Cafofo do Batata. Não. Cabaré Não. do Batata? Hã? Cabaré do Batata? Se alguém quiser mandar um e-mail pra você, Léo, discordando de você, achando que você falou errado. Podcast. Podcast arroba cafofodobatata.com. Não é o Parabéns. Leozinho skate @yahoo.com? Qual que é o nosso Instagram, Matt? @ Qual é o nome do programa? Batata e suas fritas. Parabéns. Nossa senhora, hein? Não tá fazendo a lição de casa. Na Matheus. última, o Rafa não sabia, cara. A gente Não, tá bem. o Rafa vai falar qual que é o grupo do Facebook. Ih, fudeu. Alimente uma batata. Isso. Feed a Na potato. sua cara. É porque ele faz isso constantemente, É entendeu? verdade, Então, verdade. E se alguém quiser dar dinheiro pra gente, entra no picpay.me/batatas suas fritas. Vai, vamos lá, eu sou Batata. Eu sou o Léo. eu sou o Mate. Eu sou o Bruno. Eu sou o Pedro. E eu sou o Rafa. Batata e suas fritas. Vai, vamos falar da vida adulta, mas antes faltou conversar sobre algo que o Pedro vai falar pra gente. Ainda na parte de adolescência. Não, foi eu que... Acho que até cheguei a dar uma mencionada bem leve, mas a questão, como essa adolescência tudo cai por terra, quando a gente vê como essa toxicidade afeta, tipo, todos num consenso geral, as mulheres, os homens héteros, os homens gays, que é a criação dos incéis, né? Que, pra quem não sabe, os incéis é o grupo de homens geralmente brancos, em que eles são extremamente frustrados por não terem aquilo que eles acham que eles têm direito. Então, eles olham pessoas que têm namoradas e ficam tipo, não acredito, sabe? Eu mereço ter uma namorada. E aí, eles têm toda uma comunidade em que eles discutem isso e culpam as mulheres por não terem isso, culpam os homens sexualmente ativos. Eles culpam o mundo inteiro pelas coisas que eles não têm. Que é uma coisa da nossa cultura de criar os homens como os donos do mundo. E aí, você chega na adolescência e você começa a ver que, opa, não é bem assim, porque papai e mamãe já não tá dando mais as coisas. E o mundo já não responde do jeito como ele quer que você responde. Aí, isso é um caso que vem acontecendo bastante, é uma coisa que as pessoas estão comentando, porque tá tendo os tiroteios nas escolas, né? Tipo, 80% dos casos, se vocês pararem pra olhar, é um homem branco. Porque, mas o bullying, etc. Tipo, gente, o bullying é real, o bullying causa muitas coisas. Às vezes o bullying pode causar isso, pode. Homem gay sofre bullying, não é o homem gay que tá atirando nas escolas, geralmente. Não é a mulher sofre muito bullying de todos os lados, ela sofre machismo, ela sofre todo o canalha. E não é uma atiradora mulher. E geralmente não é pessoas negras também, é o homem branco, que é muito estranho. E tudo bem se for o homem gay, porque, tipo, no final das contas, o homem gay pode ser Não, sim. tudo bem não. Não, tipo... Então, reformula. Não, reformulando. Seria... E pode ser também, eu falei que não pode ser, que não, geralmente não é um homem gay, mas pode ser sim um homem gay, porque ele tá super influenciado nessa Sim. questão machista, e, tipo, de ser criado como machista. E quantos homens gays não são machistas? Sim. É racismo reverso. Mentira, tô brincando. Meu Deus. É mesmo. Zoeira. Mas pode mesmo. Mas até- e essa agressividade, fisiologicamente, ela também tem um reflexo de como funciona o organismo do homem, né? Com a questão hormonal e entra junto a parte social, aí é uma bomba mesmo, né? É uma bomba relógio, porque mostra como esse tipo de criação, que ainda existe, ela tá frustrando muitas pessoas e causando muitos problemas que ninguém quer lidar. E aí a gente não direciona como um problema cultural, a gente direciona como
Ai, não, porque é o bullying, É muito coitadinho. recente, né? A gente ainda não tem um parâmetro, né? Não sabem o que tá acontecendo e não É. querem analisar a fundo, querem culpar qualquer coisa. Como vocês podem ver da última vez, foi culpado do videogame. Aham. Nunca é a... Não, nunca é a cultura, nunca é os a pais. cultura é. Nunca é Nunca nada é por o trás. pai ensinando a criança a ser machão, ou o pai que tinha uma arma na casa, ou os pais que dão a liberdade do adolescente comprar o que ele quer. Nunca é isso. Nunca é isso, é sempre qualquer outra sempre, coisinha. o ser humano ele sempre busca algo externo, né? Nunca é culpa dele. E é engraçado, fizeram um meme desse negócio, né? É culpa do videogame, né? Que tá, tipo assim, é uma imagem de 2 soldados, tipo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí um pergunta pro outro, né? Por que a gente tá brigando, né? Por que a gente tá em guerra, não sei o quê? Aí o outro vira e fala, é culpa do videogame. Aí o cara, o que é videogame? O outro responde, eu não sei. A culpa é sempre do videogame. Mas pera, tipo, as outras guerras que tiveram, Lá atrás. as outras agressividades do ser humano, não tinha videogame naquela época. E aí? É culpa de quem? Tipo, nada a ver com o tema de masculinidade tóxica, mas, tipo, essa história de culpar o videogame, eu acho que ela talvez venha um pouco da mídia, né? Será que a mídia vê o videogame como um concorrente? Mas Não, é uma saída fácil, na verdade, né? É uma saída fácil. Tem tipo- violência, então está incentivando a violência. não, eu acho Sabe uma coisa que aconteceu? Desculpa, até. Logo que eu era Respira. criança ainda, pré-adolescente, e a gente começou a jogar RPG. coisa do demônio, hein? Então, Cuidado, era coisa se do afasta disso. demônio, a gente ia virar satanista, a gente ia matar a família dormindo. Então, sabe, é uma saída fácil para as coisas. Tudo bem, Marte? Tira da boca quando você vai engasgar. Era muito grande, gente. Desculpa, engasguei. Vamos falar um pouco da vida adulta, quando a gente sai da adolescência e entra na fase adulta achando que a gente já tem um pensamento formado, vamos mudar o mundo, mas talvez a gente fique mais tóxico do que a gente foi criado. Como que é as profissões que o homem não pode ter? Cabeleireiro. Né? Homem maquiador. Existe hétero maquiador? Não existe hétero maquiador, Não não existe conheço. hétero que trabalha com moda, não existe... Não existe? Não, é o conceito, né? Não existe, Conceito, não existe deve hétero existir. que... Como que é? Comissário de bordo, não existem tantas profissões. Escolher uma profissão, Tem ela estigmas, né? escolher uma Enfermeiro. profissão, ela vai Enfermeiro. de uma masculinidade tóxica ou a gente escolhe uma profissão com base naquilo que a gente quer? Quando a gente já entra no mercado de trabalho, será que ela faz de adolescente e já começa a procurar emprego? A gente quer se formar, quer estudar, quer trabalhar com coisas que a gente quer ou a gente quer fazer isso com base naquilo que a gente foi criado? Mas será que a gente quer? Porque a gente cresceu no meio de uma masculinidade tóxica? Eu acho que a questão é, a gente sempre cresce com proibições e a gente vai, tipo, a nossa família vai começar a traçar quais são as proibições. Então, tipo, varia, entendeu? Então, às vezes não é nem a toxicidade, às vezes é tipo... arte não pode, porque não dá dinheiro. Então isso vai variando. Então a gente meio que cresce pensando no trabalho que nossos pais vão permitir. Tudo bem, tem um pouco da toxicidade, tem, mas às vezes não é nem só isso. Né? Maquiador começou a ser o trabalho que mais dá dinheiro no mundo. Sim. Isso vai ser aceito dentro de casa? Um filho chegar pro pai e falar, eu quero ser maquiador? Não, a menos os pais eu acho que sejam muito gananciosos. isso Tipo, que eu ia falar. olha aqui os cálculos, tá A vendo? longo Ganha prazo, muito. talvez, né? Mas- Então, mas aí é engraçado, né? Aí, no que a gente falou no outro programa, né? Vão ter aquelas variações do que pode. Tipo assim, ele não é um maquiador, ele é um make-up artist. Ele cria conceitos Um e artista. looks, ele é um artista. Mas é o exemplo do cabeleireiro que agora é barbeiro, né? Exatamente. Que a gente Nossa falou no senhora. outro Se programa. ele é, como que é? Hairstyle. Hairstyle. Harry Lista de Styles. cabelo. Taylor Swift. É hairstyle. E não, tem que ser em inglês, porque Se ele é Harry- em português ainda é muito gay. Estilista de cabelo. Se ele é Harry Styles, aí pode, gente. Tudo pode pra ele, tá? Não, Só pra não deixar pode. bem Se claro. tá em inglês, tá tudo bem. É porque, tipo, a gente não tem uma associação direta cognitivamente, né? A gente tem que parar, traduzir, aí, tipo, é cabeleireiro no fim das contas. Mas se a É. gente escuta em inglês, não, em inglês pode, porque eu tenho que pensar muito, então eu não vou nem pensar. É chique. Não, tem que pensar quem sabe, né? Pensar. Mas é o gourmetizado, né? São É. palavras... Hoje em dia é engraçado que tem palavras que você usa que mesmo pessoas que não entendem o inglês, ela vai saber exatamente do que você tá falando. Acho que o hairstylist, eu acho que é uma delas. Eu acho que já tá... As pessoas, se você fala um hairstylist, a pessoa já sei, porque vem em filme, vem em seriado isso, entendeu? Então, Eu por não mais que elas não conhecia saibam isso. inglês, você não conhece. É que você é ogro, amor. Não, é sério. Eu não conhecia. Somos queitos! Depois dessa eu perdi o rumo. Mas vocês acham que influencia muito essa questão de escolher uma profissão? Influencia. Eu acho que sim, e você pode até escolher uma profissão que você é infeliz porque você acabou comprando essa ideia, né? Tipo, não, meu pai queria que eu fosse advogado porque advogado é profissão de homem. E aí eu nunca quis ser advogado, mas eu fui porque eu não queria decepcionar meu pai e agora você é um profissional infeliz. E um outro exemplo é
mulher cursando engenharia, por exemplo. Sabe? O quanto ela não tem que batalhar contra, sei lá, os conceitos que a família tem, o Machismo. preconceito, o machismo que ela vai sofrer durante o curso inteiro, porque ela é uma mulher na engenharia. O que você tá fazendo aqui? estereótipo. Engenharia elétrica, então, engenharia mecânica, sabe? Civil, Não, construção. Então, E aí gente, tem aqueles jovens homens que ficam tipo, nossa, uma mulher aqui no curso. E aí eles olham pra ela como se ela fosse um pedaço de processamento carne. o povo da Poli, né? E ficam mais chocados. necessariamente, Exatamente. Povo Poli, O meu amigo que fez engenharia que é hétero, ele comentou. Ele falou, tipo, se aparecer uma menina na sala, eles ficam, tipo, meu Babando. Deus, sim, uma mulher. Tipo, nunca viram na vida, nunca E- estudaram com uma mulher. E aí tem o pior ainda, né? Quando às vezes falam que ela tá ali pra achar macho pra casar, né? Nossa, Tipo, ela não tá ali. muito, Eles associam muito. que, tipo assim, ela não tá ali Cota. porque ela gosta daquilo, que ela gosta da profissão. Não, ela tá ali porque aquilo é uma profissão que tem bastante homem e ela tá procurando um cara pra casar. E se é Precisa estudar. um gay vendo um menino hétero cursando moda com ele? Como é? Ele Acho já que vai também supor tem. que o cara tá no armário. Não, também. Eu acho Não, que também tem um verdade. preconceito. Acho que também tem um preconceito. É porque homem é preconceituoso geral. Não importa se é gay, você comete um preconceito. Porque você Acho que o ser pode. humano, de modo geral, ele acaba sempre olhando pro outro assim, meio assim. Eu tava. A gente tem essa tendência. Sempre julga, Essa né? questão desse julgamento, eu assisti no fim de semana passado, sei lá, esses dias aí, aquele filme Cherry Pop. Você perdeu 1h30 assistindo Cherry Pop. Que é muito ruim. Não, sim, mas não, eu quero trazer o seguinte, que Tá tem, cruel, tá. assim, e aí pra quem não viu, gente, o filme tá liberado faz tempo, então não é spoiler. Tem no Netflix? Tem uma cena que o menino que vai lá fazer, de novo, não é spoiler porque já tá liberado faz tempo, que ele é hétero. E aí as drags que estão lá, tipo assim, como assim? Você não pode se apresentar enquanto drag sendo hétero, né? E só pra comparar essa questão do preconceito, Bizarro, né? né? Entendeu? E eu acho que dá pra gente fazer um link também com pensando em profissão e com o que o Léo comentou quando a gente tava falando de infância, né? Tipo, quanto que as brincadeiras da criança influenciam no que ela vai querer ser quando adulta, né? Então, a gente estimula muito pouco as meninas o lado criativo, o lado de construir, o lado Racional, né? racional. Então, tipo, faz sentido a gente culpar as mulheres não quererem buscar profissões que sejam mais voltadas para a área de exatas? Provavelmente não, porque é algo que a gente construiu ali desde pequeno nela, né? Que, tipo, não é o lugar de menina, você não tem capacidade para isso. Então, ela começa já a encurtir isso dentro dela, de que, tipo, eu vou para outro lugar, que é o lugar que me ensinaram que eu deveria estar, né? Uhum. Mas ainda nessa parte de profissões, e quando a gente entra num ambiente de trabalho? A masculinidade tóxica dentro de um ambiente de trabalho? Porque eu acho que ela acaba sendo um dos ambientes mais cruéis, assim, pro homem. O mundo corporativo, pra mim, foi bem pesado essa questão de machismo, você tem que ser homem, você tem que pegar as trainees, tem que comer as trainees, tem que ir pra Mas eu puteiro acho que ela sim, com é complicada até cliente. pra própria mulher, ela é muito complicada, né? Não só pro gay, mas Sim. pra mulher também. né? Tanto que Qualquer minoria. a mulher que se destaca é porque Tá dando dizem pro que- sócio, não, né? não só nesse sentido, mas eu digo assim, quando ela tá num cargo bom, não de chefia, de direção, é porque ela tem Ela é um lado puta, ela masculino aflorado. Não. Ela tem um lado agressivo, ela tem um lado competitivo aflorado. Eles já associam que ela tem um lado masculino aflorado. É meio... E aí ela é grossa, ela é Sim, escrota, e o é. homem, na verdade, é um líder. Não é Exatamente, feminino. exatamente. A mulher ela é demonizada, né, por ter esse papel. E às vezes exatamente os mesmos comportamentos que o cara teve, ela é demonizada, como vocês falaram, né? Acho que foi no trabalho que alguém tava comentando alguma coisa de mulher, né? Falando, não, porque ela é X, não sei o que. Na hora eu já cortei a pessoa e falei, se fosse homem você não estaria falando isso. Se fosse um homem que fez isso, você estaria falando isso. Aí a pessoa parou assim, olhou pra minha cara, e não falou mais nada, sabe? Que a mulher é mal comida, mas o homem não E é tudo bem. engraçado esse tipo de comentário, porque às vezes eles vêm de pessoas que, de certa forma, a gente até considera desconstruídas. Tipo, que elas já militam pela causa, mas você vê como é algo tão enraizado na gente que às vezes a gente nem percebe que tá reproduzindo uma coisa que a gente aprendeu lá na infância, que não faz nenhum sentido a gente tá reproduzindo, mas que, Sim. tipo, pra gente é natural. Não, e aí eles agora tentam fazer esses ambientes mais gay-friendly, por exemplo. Eu já vi histórias de Santander, etc., de vários bancos que eles tentam criar esses ambientes muito agradáveis, mas eles não sabem ainda como lidar. Então eles tentam criar assim, não, você pode falar que mensagem você quiser, mas eles não sabem lidar. Teve até uma polêmica que eu ouvi, que, escreveram gay na lousa. Mas, na verdade foi uma pessoa gay que escreveu gay na lousa, tipo, seja gay, sabe? Tipo, aí teve uma polêmica, nossa, quem escreveu isso, não sei o quê, tipo... Então eles estão tentando mostrar esse novo ambiente que eles não sabem lidar. Porque Não, as pessoas não héteros não sabem ainda. Aí um amigo meu falou assim, eles sempre tentam demonstrar isso nesses ambientes, sempre tentam deixar você confortável. Não, aqui tudo é aceito, aqui você é família. E aí eles descobrem, tipo, demonstra que não é bem assim. E é muito estranho como o gay no ambiente de trabalho ele vira o ponto de referência, né?
Como Tipo, o gordo. Exatamente. Ele vira um ponto de referência. É Não o gay, né? Não é o, É o gay do escritório. não é o analista do projeto tal, não. É o menino gay ali, o que senta do lado do menino gay ali. Sim. Pô, velho, sabe? Você vira um ponto de referência. Você não é questão de, do cara que vai afeminado. Não é nessa questão. É por saber que ele já vira um ponto de referência. É meio... Mas eu acho que a gente tem que ter também clareza no sentido de, às vezes, a cultura da empresa ela tá tentando mudar. Mas a cultura da empresa ela não é feita só pela empresa, ela é feita também pelos funcionários. Então, tipo assim, a empresa ela pode tentar passar essa mensagem mais inclusiva, mas até os funcionários, né, o quadro de funcionários incorporar isso, leva um tempo, né? Então você acaba, tipo, não, a empresa ela tem um posicionamento, mas os funcionários agem de outro. Tem um tempo para as pessoas se adaptarem. Né? E não tem uma pesquisa, né? Porque eles não se obrigam a ir atrás de alguém e perguntar como é que é isso. Como é que... Tipo, não tem a questão da empatia de pesquisar, como é que é pra você? Eles simplesmente assumem como é que é e criam. E aí eles tomam um lugar de fala, né? Que é da pessoa gay ou da mulher mesmo. Eles já supõem, não, a mulher tá sofrendo isso aí. Mulher, só o fato de mulher ganhar menos já é um absurdo. Estatisticamente, mesmo os cargos ganham, sei lá, é bizarro, como que pode? Teve só um país agora, né? Acho que foi a Noruega, que agora colocou como lei que não pode ter essa diferença. Que se É um absurdo ter que colocar uma lei. Você precisa que falar do cargo, não de ser homem ou mulher, né? É que nem a gente precisa criminalizar a homofobia. Porque, tipo... Pois é. Porque as pessoas não entendem que é errado bater nos outros. Exato, porque eles estão dando de mãos dadas, entendeu? Tipo, é muito o ser humano ele é movido cara. a leis, né? Não, Ele é movido a leis, E pior ainda, aí numa conversa com meu irmão, né? Falando sobre esse negócio de leis e tudo mais, que ele falava que ele não concordava, né? Não por concordar que gays devam apanhar, não é isso, mas ele achava ele acha que é uma proteção. Ele acha que é um negócio a mais. Só que aí ninguém pra pensar, por exemplo, que quando a sociedade como um todo quis diminuir o nível de racismo no país, foi criada uma lei pra isso. Né? Racismo virou crime. Então as pessoas podiam ser presas se elas agissem com machismo. Só que com racismo. Só que ninguém faz essa comparação agora quando a gente fala de criminalização da homofobia, né? Que é exatamente a mesma coisa. Preciso diminuir um tipo de crime, preciso aumentar a aceitação acerca de um tema. Então o que eu faço? Eu faço uma lei para punir aquelas pessoas que vão contra o que eu tô querendo fazer, que é o quê? Ampliar a aceitação de X coisa. Mas é o mesmo conceito. Elas vão melhorar como pessoa? A partir do momento... Existe uma questão filosófica que fala: você é quem você é quando as pessoas estão olhando o que você está fazendo ou quando você está sozinho? Porque, por exemplo, você está andando sozinho na rua de, sei lá, 3 da manhã, não tem ninguém vendo você. Você tira um chiclete pra comer, não tem ninguém te vendo. Você vai jogar o papelzinho no chão ou você vai guardar quando você chegar em casa? Se você estivesse andando na rua e alguém tá vendo você, o que você vai fazer? Você vai jogar no chão ou você vai guardar? Acho que essa é a mesma coisa, entendeu? Enquanto tem uma lei lá olhando por todos, entendi, as pessoas vai inibir, entendeu? Você pegar um macho escroto e falar assim, bater em gay, virou lei que xingar um gay é passível de multa. Você tá educando aquela pessoa ou você só tá fazendo com que ela guarde aquilo dentro dela? Eu acho que para as pessoas mais velhas, provavelmente você não está educando, porque ela já tem todo isso construído dentro dela. Só tá tentando ajudar aqueles que estão sofrendo. Mas talvez quando você está crescendo e você começa a notar o que pode, o que não pode, você começa a definir isso como certo e errado. Então, se não tem algo proibindo isso, então isso é tudo bem. Então, talvez para gerações... É a longo prazo, né? Porque eu lembro... Assim, tudo bem que essa é a minha visão. Eu sei que tem um puta debate sobre isso, que na verdade não é bem assim, que o melhor seria integrar isso como se fosse natural e só proibir é uma coisa que o meu professor me falou. Proteger não é a mesma coisa que você entender. Então, como você fala assim, vou proteger a natureza, isso é errado, porque você está se afastando do objeto. Então, por você estar se afastando do objeto, ele vira algo exótico, algo que você não tem conexão e você nem compreende. Se você entendesse a natureza, se você fizesse parte dela, você não precisaria proteger, porque você respeitaria. E aí tem todo esse debate sobre a mesma coisa com as pessoas gays, né? Tipo, se você fizesse parte, se você entendesse, não precisaria da lei para proteger. Sim. Mas talvez com a construção cultural que a gente tenha durante todo esse tempo seja necessário, porque eu lembro pelo menos assim, nossa, eu não posso fazer isso porque isso, dá cadeia, quer dizer que isso é muito errado. Então talvez seja necessário nesse exato momento para construir para as próximas gerações. Né? Eu acho que são 2 momentos, né? É o momento que você impõe a regra para você falar para a pessoa o que é certo e o que é errado. E aí, paralelamente, são as ações de conscientização, as ações de educação à sociedade. Então, por exemplo, assim, que eu lembro
daquela propaganda com a Pablo de camisinha, né? Então foi a primeira vez que se colocou uma propaganda de uma drag, né, representando algo diverso com um homem em relação a sexo na TV, entendeu? Então assim, aos poucos a gente vai educando, então são coisas que elas andam em paralelo. Mas será que não Né? tem que educar o adulto? A gente não tem que tentar mudar a masculinidade tóxica do adulto, ao invés de a gente se preocupar só em demonstrar na escola para o adolescente ou para a criança como ela tem que ser? Mas nessa própria questão do Pablo, teve várias histórias, teve várias pessoas fazendo gracinha que, ele não engravida, tipo, como se então, Sim, como mas se não é só camisinha pra fosse só pra... Pois mas a molecada que fez essas brincadeiras é porque dentro da casa dela, o pai faz isso. Ele não aprendeu sozinho. Mas é muito mais Não só fácil o pai, você né? mudar o padrão de pensamento de uma criança e de um adolescente que ainda está em formação do que de um pai que já tem toda uma bagagem, uma carga, que vai olhar aquele comercial ou aquela campanha de conscientização e vai ligar o foda-se, entendeu? Eu dou aula, e aí como professor, muito que a gente faz dos workshops é trabalhar a questão da mentalidade, como ela funciona. Então até acho que na questão de aprender uma segunda língua tem uma coisa relacionada. Quando é criança, a nossa mente é aberta para compreender o mundo. Então, tipo, a gente tá aberto. E como a gente vai crescendo, nossa mente vai virando um funil. Então aí fica cada vez mais difícil a gente aprender algo novo. Não é impossível, é totalmente possível. Mas a gente se fecha nos nossos conhecimentos e a gente acha que é aquilo. É como se fosse um computador que sabe ler um código. Ele sabe ler o código daquele jeito. Pra ele aprender a ler o código de outro jeito, ele tem que aprender. E ele não tá aberto, mas porque ele acha que não precisa, porque ele acha que ele já tá formado. Então, tudo bem, a criança tem lá os pais que educam isso, mas a criança vai vendo que tem outros jeitos dele ver certas coisas por causa que a sociedade tá mostrando. Senão aqui ninguém seria gay, né? Não é? Se Exato. a gente fosse só pela educação dos pais. E eu acho que você tem um ponto, é muito importante educar esses adultos, mas a gente criou uma cultura que você é adulto, então você é responsável e você sabe o que você tá fazendo. E porque a gente criou isso, a gente não criou que como adultos vocês ainda têm que aprender, a gente não criou esse tipo de ideia na mente das pessoas, Sim. Eles não vão atrás pra educar, pra melhorar, eles não acham que precisam. Tem até aqueles que falam, eu estou sempre em aprendizado, que é mentira. Ele fala isso pras empresas pra vender, mas eles nunca estão de verdade. E então, eu acho que falta isso, pra isso tem que desconstruir até antes. Você tem que desconstruir a ideia que você não precisa aprender. Que você tem coisas a aprender a se conectar. Então, eu acho que é um trabalho muito difícil e, nossa, são 1000 mudanças, assim. E eu acho assim, né, a partir do momento que nem eu falei no outro programa, né, a gente tá aparecendo cada vez mais, né, a população gay, queer, de modo geral, ela tá aparecendo muito mais na sociedade. E isso contribui para esse processo de evolução de mentalidade, né, porque agora, antes, sei lá, o cara mais velho, ele nunca teve um colega de trabalho gay, porque antes o gay, ele era marginalizado, então ele não era pra ele estar ali. Agora ele está ali do meu lado, tá, puta, eu sei lá, o cara é 50 anos, ele trabalha com um estagiário de 20 e vê que o cara, ele é mega bom de trabalho, ele é gay, né, e tá ali dando sangue, tal, compreende as coisas que estão acontecendo e fala, nossa, tipo assim, o que eu tinha de entendimento sobre uma pessoa gay é totalmente diferente. Nossa, eu achava que pessoa gay era aquela pessoa só que queria saber de sexo, promiscuidade, nossa, e o cara é bom de trabalho, fala, tipo, então, aí começa também a contribuir pra evolução, né? Vê que é um ser humano, né? Tipo, ele passa a ver a pessoa como um ser humano. Acho que existe uma questão aí que pra tantas essas minorias, elas têm que trabalhar o dobro, o triplo, pra provar a mesma coisa, que eles podem ser capazes do mesmo jeito que um cara hétero, branco, faria, tipo... Total. É muito bizarro. É meio problemático, mas eu às vezes acho engraçado quando chega essa pessoa hétero que descobriu que gay é um ser humano e que tá tudo bem. Eles ficam tipo, nossa, cara gay é mó legal, né? Eu acho as pessoas muito engraçadas. Seria que é errado, porque na verdade ele não tem que achar isso, ele tem que achar que é tipo, só um ser humano. Quando você fala, a pessoa, né, acha que, né, nossa, agora ele vai começar a dar... Vai desmunhecar. Vai desmunhecar. Ou vai querer dar em cima de mim, né? Tipo, eu já conheci héteros que se consideravam desconstruídos, que eles, tipo, estavam até achando legal os gays flertar com ele. Autoestima, né? É questão de ego. É meio bizarro, entendeu? Uns héteros que estão surgindo agora, mas pelo menos um pouco mais positivo. Não, e é engraçado, tipo, eu tenho conhecidos que são assim, né, que eles ativamente flertam com você, entendeu? Pra ver, tipo assim, qual que vai ser a sua reação, pra ver como vai ser a sua reação. Aí teve um amigo que ele fez isso umas 2 vezes.
E qual foi a sua reação? Manda tomar no cu, porque... Não, eu taquei ele contra a parede. Eu falei, então vamos. Então vai. Aí ele, tipo, travou ele. Meu Deus. Travou Meu o Deus. quê? Né? Não passou nem pensamento. Tipo assim, ele queria ver até onde eu ia, né? Pra não me constranger no sentido ruim, mas assim, tipo, deixa eu deixar essa pessoa com vergonha, entendeu? Só que eu acabei virando o jogo, porque eu falei assim, vamos, mano, se você acha que você tá indo longe, eu posso ir mais longe que você. Põe pra fora aí, põe pra fora. Coloca aí, bota. vai. E aí, tipo assim... Desenrola aí. Aí hoje ele, tipo, não faz mais. Ele já percebeu que comigo isso não cola, Ele viu que a entendeu? masculinidade dele ainda é frágil. Não, ele é super verdade, tipo, não, verdade. assim, eu acho ele super tranquilo em relação a isso, mas ele fazia pra brincar, entendeu? Então, mas mas aí ele tudo é bem. frágil, porque se ele não fosse, ele teria te beijado. Isso não ia porque, tipo, tornar ele menos homem. Exatamente. Não, ok, mas aí eu acho... Ele não teria que ficar com vergonha porque ele brincou com você. Não, mas ele não, ele ficou com vergonha porque, tipo assim, ele viu que ia cruzar uma linha que ele não estava disposto a cruzar, entendeu? Então. Mas eu não acho que isso seja masculinidade frágil. Eu não acho. Porque é o limite dele, tipo Você assim, não acha eu que não era beijo, uma eu não quero beijar homens. Liga pra ele, vamos Não tem analisar ele pro- aqui. Não. Mas será que não Ao é? vivo, Manda um ao nude vivo. pra Mas eu não ele. acho, gente, eu não Vez que acho. você flertou comigo, você ficou com vergonha depois? Não, eu não acho que seja masculinidade frágil, gente. Ele entende qual que é o limite dele, qual que é o ponto dele. É, porque Cruzar, eu- Você entendeu? acha que... Pode falar. Vai, Você vai, acha vai. que não era frágil, mas era uma masculinidade tóxica? Pelo fato dele fazer esse tipo de brincadeira com você? E se fizesse com uma mulher também? Não, porque eu acho que não, porque ele não estava tentando se impor a mim como homem hétero. Ele tava, pra mim, a minha percepção estamos fazendo uma brincadeira entre amigos. Ele provavelmente não faria isso com uma mulher, primeiro porque ele namora, e segundo porque Como você sabe? ele tem um entendimento Que ele não que faria? assédio. Não, eu Mas tenho um por que- convívio com ele. por Ele que tem um não é entendimento que seria um falta? assédio. E por que não é falta de respeito ele fazer com você, mas seria se ele fizesse com uma mulher? Na visão da namorada dele. Porque Sendo eu não- que porque- você beija a mesma boca que a mulher dele gosta de beijar. Então, não, mas o ponto é o seguinte, Opa, justamente a por justamente Não, bocas masculinas. Não, não, é porque o meu ponto é assim, justamente porque ele sabe qual que é o ponto de limite dele e ela sabe qual que é o ponto de limite dele, que ela não tem a preocupação que isso vai acontecer. Ela entende que aquela brincadeira, que aquele flerte que tá acontecendo é por brincadeira, não é uma coisa tipo assim, eu vou te pegar. Enquanto, se ele fizer isso com uma mulher, Por que não é brincadeira se ele fizer com uma mulher? Porque ele vai pegar ela? É. Porque aí pode ter o risco dele gostar. Entendeu? De ele gostar do flerte. E quem garante que ele não pode gostar do seu flerte? De novo, gente, porque ele entende o limite. É isso que eu tô falando, tipo, já tá estabelecido pra mim. Ele entende qual que é o limite dele. Ele entende que ele não gosta de homens. Eu não considero ele masculino. Descobre, Não, Oh, meu não, Deus eu do céu, gente, entendo para. que é uma- Essa coisa. Eu entendo o que o Macho tá dizendo. E aquela coisa, gente, a gente tem que parar de também pensar, enquanto gays, que todo cara hétero só não é gay Não. porque não provou. Não, entendeu? não tem nada a ver. Não A mesma é coisa de isso. achar Não, que toda gente, menina porque- lésbica não, só porque- é lésbica porque não nunca provou. deu. Não, então não, mas é porque porque não a gente provou a tá... rola certa. Não, mas é porque a gente tá trazendo aqui assim, então por que ele não te beijou? Ele não me beijou porque Não, o que ele eu entende tô qual que é o trazendo limite aqui dele. é que pra mim Entendeu? é uma falta de respeito tanto se você fizer isso com uma mulher quanto com um homem, entendeu? Não existe um limite de que, eu posso fazer isso com o meu amigo porque ela sabe que eu não tenho atração com ele. Não deixa também de ser uma falta de respeito. Não que... Sei lá, se você entende que é certo o teu amigo, é uma coisa. Posso Não, te dar um é porque exemplo? assim, desculpa, é que tava num clima de brincadeira, entendeu? Sim, sim. Mas eu acho que ele não se sentiria confortável de fazer essa mesma brincadeira com uma amiga, por mais que tivesse intimidade com ele, justamente porque pode criar um Daria clima. margem de verdade. né? Entendeu? Porque assim, as pessoas que conhecem ele, sabe que ele não é gay, então você vê, quando vê aquilo de fora, vê que é uma brincadeira. E aí quando vem, tipo, se ele fizer uma brincadeira com a mulher, com a namorada do lado, fica olhando assim, mano, tipo, o cara tá dando em cima da mina, com a mina do lado, tipo, o que tá acontecendo? Aí E vê se aquela fosse coisa... a namorada dele fazendo a brincadeira com você? Aí a gente acabou se beijando. Oi? Já aconteceu isso, a gente acabou se beijando, Spoiler. tipo, acho que a gente teve um beijo a 3, eu não lembro o que aconteceu. Mas acho que é Credo. isso. que Com delícia. tipo, eu, ela e mais uma menina. Tipo, a gente, né? Eu beijo menina de vez em quando, só que eu não busco A gente isso, né? carrega muito na questão de que não é frágil, não é tóxico, é tóxico, é frágil. O homem é frágil pra caralho, velho. Porque a ideia de não ser frágil é você saber, tipo, eu gosto de menina, posso beijar menina, posso fazer o que eu quiser, mas eu gosto de menina. Pronto. Sim. Isso é respeitar a sua masculinidade num certo senso. Se você ficar com vergonha de alguma coisa, isso, tipo, é uma fragilidade. Porque você tem, tipo assim, a vergonha é um conceito artificial, ela não é real. Ela tá sendo criada por você,
naquela situação, porque pra você aquilo é vergonhoso, mas é um conceito total subjetivo. Aí eu não sei se vocês já passaram pela situação, mas nenhuma vez uma menina deu em cima de você e você ficou, tipo, com vergonha? Não. Não. Nunca? Se ela flertou Não. comigo, eu achei, fico muito lisonjeado, acho você linda, maravilhosa, super te pegaria, mas é isso. Tipo, é isso que eu falaria. Massageio É que assim, ego, gente, né? eu Mas já... vergonha em que sentido? Não, tipo, de ficar, não tipo gostar assim... da fruta e ficar assim, como que eu vou falar isso pra ela? Não. Vergonha de, tipo assim... Ai, gente, como que eu posso dizer? Porque não é vergonha do sentimento de vergonha, mas você ficar... Constrangido? Vergonha de não poder responder. Não, é porque não é constrangido, não é constrangido porque não é necessariamente uma coisa, um sentimento ruim, mas é pra gente tentar comparar, tipo assim, um cara que você acha atraente, que para pessoas mais tímidas, de repente conseguem entender um pouquinho melhor. Um cara que você acha atraente, ele dá em cima de você. Você fica tímido, você fica tipo assim, você dá aquela congelada, você fica com uma vergonhinha, entendeu? Esse é o ponto que eu tô trazendo. É isso, entendeu? Coloca a mão na boca. Eu entendo, mas eu ainda vejo isso como uma fragilidade humana, porque vergonha é uma questão subjetiva em que você inventa. Se você é um cara bonito, tá flertando com você, você tá com vergonha, é porque você não se acha no nível dele. Exato. Então, é essa a questão. Tipo, tudo bem, nós somos tímidos por... Nós temos conceitos sobre nós e a gente não acha que a gente tá a par daquela situação. Então, eu vou conhecer pessoas novas. Ai, meu Deus, na sua mente, todas aquelas pessoas novas são incríveis e você tá com muita vergonha porque você não acha que você é tão incrível. Então, tipo assim, são construções subjetivas que mostram um certo tipo de fragilidade. É isso que é, esse é o ponto. Entendi. Tipo, tudo bem, todo mundo tem vergonha. Não tô falando que é errado, gente. Todo mundo tá total direito de ter vergonha. Tenham vergonha, se quiserem. Mas é uma coisa que a gente tem que refletir que é uma criação nossa. É que nem, tipo, um filme muito ruim, é aquele lá do Will Smith com o filho dele, da Terra lá. Em busca da felicidade? Não. Aquele do Night Shyamalan. Quando o menino já era maior, já. Aquele cai no planeta, enfim. Eu sei. Aí ele fala... Ninguém assistiu. Ele falou que É porque é ruim. mas ele tem uma frase boa, que é tipo... Uma frase boa. O medo não é real, o perigo é. Então, tipo, até o medo é uma construção subjetiva de essas coisas. Tem sentimentos que são construções subjetivas da sua visão sobre a situação. De repente não é tóxico da nossa parte, porque a gente fala bastante sobre a questão da masculinidade frágil, e isso é verdade mesmo. Não é um tóxico da nossa parte que somos desconstruídos e a gente tem essa flexibilidade em termos de sexualidade, que se, sei lá, de repente muita gente, se acaba beijando mulher eu beijo, se acaba beijando homem eu beijo, tá tudo tranquilo, e todo mundo tem que ser assim? Não, gente. Tem as pessoas que têm os seus limites, né? Tipo assim, tem gay que fala assim, não, eu nunca vou beijar uma mulher, porque Tem um por mais monte. seja de brincadeira, eu nunca vou beijar uma mulher. E tem um homem hétero que pode falar, eu nunca vou beijar um homem. Isso faz com que ele faz com que seja uma masculinidade frágil? Não. Eu acho que ele entende muito bem qual que é o limite dele. Mas é que eu não acho Acho que que tem é tóxico da problema. nossa parte. Eu não acho que tem problema em ter fragilidades. Eu não acho que uma fragilidade é algo ruim. Eu acho que tudo bem você saber que é uma fragilidade que você tem, mas é aquela coisa, tipo, colocar o que é ruim e o que é bom, tipo assim, a masculinidade frágil, ela traz problemas na sociedade atual. E tudo bem, mas a nossa fragilidade de vergonhas em certas coisas, tipo, desde que ela não afete como a gente trata outras pessoas, tudo bem, esse é o ponto. Então, mas aí o ponto é, conhecer o seu limite e não ultrapassar o seu limite é uma fragilidade, porque é isso que a gente, agora há pouco foi mais ou menos isso que tornou, que eu falei, que eu trouxe, né? Essa pessoa conhece o limite dele e ele não ultrapassa o limite dele. E aí foi colocado isso como uma fragilidade, por ele não se permitir beijar outro homem. Não é fragilidade, ele entende muito bem. Fragilidade seria, tipo... Ele tá dando a sério em cima de você, e aí quando você falar quero, aí ele recuar. Aí seria uma fragilidade. Aí seria fragilidade, porque ele tá querendo aquilo, só que aí, tipo, não vou Ele pegar não porque não quero ser visto como gay. Não, o clima era de brincadeira, não era um clima sério nessa situação específica. Ele sabe até o limite que ele vai na brincadeira e até o limite que ele vai de modo geral, e ele não vai ultrapassar aquilo. Eu não acho isso fragilidade, gente. Por exemplo, é conhecer você e saber onde você vai. A gente que, né, acaba tendo um contato mais próximo com mulher, a gente acaba tendo várias amigas, enfim. Com as minhas amigas. A coisa mais comum, chegou e delícia, nossa, que linda, nossa, que gostosa, que gata que você tá, sabe? E, tipo, não tô dando em cima dela. Isso daí não tô inseguro com relação a nada, entendeu? Então é isso que o Márcio tá falando, não é porque o cara faz esse tipo de brincadeira com ele que ele vai... É que eu falei da fragilidade de uma maneira geral, porque eu acho que o homem ele é muito frágil. Tipo, hétero, a maioria deles não quer fazer o exame de próstata, por exemplo, porque na cabeça deles não...
é complicado. E se fez, não sai falando pros amigos que fez o exame. Isso, entendeu? Eu acho que tem muita fragilidade na masculinidade de uma maneira geral. Mas é porque a sociedade fala pra ele que se ele tocou lá no botãozinho é Gente, porque ele gosta. eu tenho um tio muito fofinho, ele tem uns quase 70 anos de idade. E ele faz o exame de próstata e quando a gente tá junto, ele tira muito sarro disso. É muito engraçado, é muito fofinho. Porque ele chega, Fê, tive que ir lá fazer o exame de próstata, fica lá dando aquelas dedadas, não sei o que, sabe? É tão legal ver ele zoar. Por mais que seja zoeira, preconceito e tal. Mas assim, você vê que ele zoa, sabe? Ele lida com uma forma mais natural. Pelo menos ele fala, né? Exatamente. A grande maioria, o cara não chega numa mesa de bar trocando ideia com os amigos lá. Caralho, fiz exame de próstata hoje. Levei uma dedada e o cara tava com as duas mãos na minha costas. Mas eu acho que é isso, é reconhecer. A questão é, a vergonha ela não reconhece, ela foge. Que piroca fina esse. Não, eu vou falar aqui, esse que é legal desse tio. Ele reconhece. E pra ele reconhece sua fragilidade, ele reconhece seu limite. O limite pode ser uma fragilidade, e a questão é, quando você tem vergonha e você só bota pra trás e você não fala nada sobre isso, você não reconhece sua fragilidade, então você não sabe seus Ele pontos. admitiu que ele não gosta Ele admitiu, daquilo. ótimo, maravilhoso. Agora, tipo, você só fala, eu não fiz isso, e, tipo, entendeu? Isso é ruim. Não faço mesmo, mas vai lá todo mês, A gente pode ter, tipo, nossos traços ruins e a gente não admitir eles, tudo bem, porque todo mundo tem. É, tipo, normal você ter coisas ruins e vergonhas e, tipo, limitações e coisas que a gente ainda não compreende, tá tudo bem. E eu acho que é isso que a gente tem que saber conseguir expor. Tá tudo bem, eu ainda não entendo isso, eu ainda não sei lidar com isso. E você zoa sobre isso. Sim. E a gente pode medo de julgamento, né? trazer até o assunto de como a masculinidade tóxica acaba atrapalhando a vida sexual do homem adulto, né? Porque daí ele tem medo de explorar o próprio corpo, porque ele foi ensinado que determinadas áreas do corpo dele não são legais de se mexer. Então, tipo assim, não vou mexer com meu ânus, porque quem mexe com o ânus é coisa de gay. E daí a gente entende que lá tem tantas regiões sensíveis e que dão prazer, que ele poderia estar explorando e ter uma vida sexual muito mais feliz, mas ele deixa por medo, né? Porque como as pessoas vão me julgar? Como é que a minha mulher, minha parceira vai me julgar se eu pedir pra ela me tocar lá, né? Às vezes não chega nem a tanto, né? É mamilo. Tem um cara que não pode, porque o mamilo é mulher. É feminino, então né? Só com a mulher que pode. Nossa, tá perdendo uma coisa muito boa. Eu vou... Eu não entendo isso porque eu não sou zero sensível. Eu vou além da questão do sexo, porque assim, tem cara que nem lava no banheiro quando vai tomar que não banho. pode tocar. Porque não pode tocar. Desde criança. Sim, Não tinha uma época aí que tinha as mulheres. fedorento. E tinha uma época que as mulheres verdade. reclamando disso. Sim, que que tem o cara um tá grupo com... de homens que não limpa o cu porque não tem que passar a mão ali. Exatamente. E elas estão Fica com puta da cueca vida suja. porque lavar a roupa, toda hora cueca suja. E não tem um nome pra isso que eu não lembro. Cu sujo. Scott. Chama ser porco. É só suja. Tem um ser meme, porco. tem um meme na internet que fala isso, amigas. Como que vocês fazem pra quando vocês estão fazendo 69 com o namorado de vocês não sentir aquele cheiro de cu do namorado de vocês? Tipo, tem um meme que fala isso. Aí, gente, a gente tá falando da questão da fragilidade, né? Pelo amor de Deus. Da fragilidade e tudo mais. Como que nós, enquanto gays, reagimos se algum amigo hétero de vocês fala que ele tá explorando um lado anal nele com a namorada? A maioria dos, acredito eu, né? A maioria das pessoas gays que eu conheço ia pensar, eu acho que mas é uma questão de desconstrução, porque o homem ele tem muito problema de descobrimento do corpo dele. Ele acha que o sexo é enfiar o pau dele na buceta da mulher. Sociedade Só. falocêntrica. Mas é porque... Só. Como a mesma coisa no mundo gay, onde o ativo acha que é só enfiar o pau no cu do passivo, só isso. Mas é porque também, que nem eles estavam falando, às vezes faz e não fala. Porque a sociedade julga ele, dele fazer. Lembra quando a gente tava no aniversário do Pedro, eu comecei a zoar, tipo, você não brinca com o seu cu, alguma coisa assim. E tipo, você vê que o pessoal hétero fica um pouco com o pé atrás. Mas a maioria não faz, ele nem deixa tocar, porque ele não não conhece o corpo dele. Mas tem gente que faz e fica meio assim, de falar, puta, será que eu falo? Mas não conhece o corpo. O homem, até em mundo gay, tanto faz. O homem, ele não conhece o corpo dele. Muitas vezes ele não se permite conhecer o corpo dele. Às vezes dá muito tesão pra ele fazer certas coisas que ele não faz, porque ele considera que está errado. Mas tem muito gay também... ativão. Sim, mas gay hétero. Quero expor aqui. Quero expor aqui esses ativões, não deixa nem chegar lá perto. Viu? Eu já falei isso pro Léo. Aí resolve seus problemas aí, cara. Não, mas eu tô falando, é uma questão de conhecimento de corpo. A grande maioria não conhece o corpo.
não conhece o que é realmente o sexo. Sabe que Acha pensa que o sexo é só meter. gozar e acabou. Esse é um tópico super complexo, que eu já fui na casa 1, quem não foi vá. Que eles têm rodas de conversa, e eu fui uma sobre assexualidade. E aí até que eles estão falando sobre como é o sexo, e aí como foi a construção do sexo, que eles só acham que é isso, que é o pau entra em um lugar, ele gozou, acabou, esse é o sexo. E aí eles começaram a debater outros tipos de sexo, e até na literatura e misticismo, como é que era o sexo. E que a gente foi, tipo, funilando como tinha que ser o sexo. E eu acho isso muito engraçado. Porque é isso agora, as pessoas acham que você tem que meter em algum lugar o seu pau, aí você gozou, acabou, esse foi o sexo. A maioria não sabe o que é o sexo. E eu comentei isso até um dia desses lá no grupo, que a gente é regido pela ideia heteronormativa do sexo. Um match, um dá, e gozou, se não acabou. teve penetração... Um match, e a ideia, o dá, acabou. Olá. Então, isso é uma ideia totalmente... mega arcaico isso, porque existem dezenas de zonas erógenas no nosso corpo, existem milhares de maneiras de estímulo, e a gente ainda é regido por essa coisa. Tanto que, mesmo no meio gay, que é uma coisa mais comum, o guinage lá, existe a ideia do ativo, do passivo, do flex, e existe a ideia do gui, que ele não precisa de penetração pra sentir prazer com sexo. O que foi? Vocês estão tirando sarro porque eu falei gui? Era pros íntimos, pro goi, né? Fala no microfone, tira sarro do microfone, caralho. Meus bestes gui. Mas aí o... Então, que é uma ideia totalmente heteronormativa, né? Que é a questão de meter, dar, isso é sexo. E porque eu conheço pessoas que reclamam do tipo... não tô transando. Mas o transar dela é só, tipo... meter. Minha mulher tá um mês que não transa comigo porque, sei lá, ela não tá disposta, tá com algum problema, sei lá. Ela fez uma operação, sabe? E ela não pode ter a penetração. Faz E petinho. o cara, geralmente, ele reclama que não tá transando porque, na verdade, ele só tá colocando o pipi na pepeca dela. E a gente vê o quanto a nossa educação sexual é deficiente, Frágil, né? caralho, tinha que ter muito. educação sexual na escola. Sim. Quando vai isso daqui vai ter? Nunca. Sex Education, muito legal. É aquela coisa, sexo oral não é sexo, mas tá escrito sexo oral, né? Isso que eu ia falar, tem essa também. Você fala, o que você fez? Você transou com ele? Não, só chupei ele. Assim, então você transou com ele. Mas acho que isso é muito da sociedade tóxica, que se você cresce, é uma construção que vem vindo desde a sua infância do que é o sexo. E o sexo, ele se torna só isso. A gente tá falando de ambiente de trabalho e chegou nisso. Mas e o sexo no mundo gay? Ele não é extremamente tóxico também? Ele não impera uma masculinidade tóxica forte nisso? Tem uma frase que não necessariamente pro mundo gay, mas tem uma frase que eu acho muito legal, que fala que tudo na vida é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. E é bem isso. Se você olha o ato sexual, existe uma dominância, né? Normalmente, quem tá penetrando fica numa posição mais dominante em relação à pessoa que tá sendo penetrada, independente se é Mas a pessoa que tá sendo penetrada também pode ter o poder. Também pode ter. Mas a relação, ela tem uma base de poder, de dominado e dominante. Sempre tem. Independente, mesmo que ela troque durante o ato, ficar fazendo não a troca da penetração, mas a troca do balanço de poder. Uma hora uma pessoa domina, outra hora a pessoa é dominada, essa mesma pessoa é dominada. Esse negócio da dominância no sexo, meu professor falou assim, olha, parece que tem esse negócio, mas também é outra construção. Por quê? Porque o homem quer se sentir no poder, já que a gozada dele, ele é de segunda qualidade. Porque a mulher pode ter vários momentos de, tipo, ápice, que ela tá tipo, meu Deus, ela gozou várias vezes. O homem não, ele vai ter uma e acabou. O homem, ele vira um frouxo depois que ele goza. Não, e não só isso, pro homem só é considerado um orgasmo quando ele goza, quando ele ejacula. Exato. E são duas coisas que não estão necessariamente vinculadas. O orgasmo é uma coisa, a ejaculação é outra. Exato. E aí essa ideia que o homem só tem esse orgasmo, que é tipo o que nessa criação cultural que eles têm, é que tipo, então o homem só tem isso, então ele vai falar que isso é a dominância dele, ele gozou e foi incrível. E na verdade eles ignoram todo o fato que a mulher tem várias e tipo, pra ela na verdade o sexo é muito melhor do que pro homem. E sabe uma coisa engraçada de falar? Sabe aquela história de que a mulher que é casada há 20 anos e nunca teve um orgasmo na vida? Quantos caras existem que são casados há 20 anos e nunca tiveram um orgasmo, cara? E acham que ejacularam e tiveram um orgasmo. Mas, tipo, não. Tipo, sabe? É engraçado isso. Se fizer uma enquete aí... Primeiro que todos os homens vão falar que teve.
Segundo que ele... Se você Vamos falar que a perguntar... mulher eles- teve também. Não, eles não vão saber explicar o que é. Eu não sei explicar o que é. Caiu na prova. Não. Explique o que é um orgasmo. Eu não vou saber Não, mas explicar. assim, isso é autoconhecimento. Agora eu fiquei- Não são todas as vezes que eu ejaculei que eu tive um orgasmo. Eu tenho consciência do meu corpo, Uhum. eu sei que eu não cheguei lá, entendeu? Mas assim, é óbvio que a gente tem uma mentalidade completamente diferente, uma visão diferente desse assunto. Coisa que um homem não tem necessariamente. Ele Fiquei não vai ter essa reflexivo ideia. agora, realmente é... Travou aí? É Não, eu fiquei pensando... É mais fácil ter um orgasmo sozinho do que com alguém, isso é, É, fato. fiquei pensando Sim. assim, Isso é fato. tipo... Quando foi a Às última vez vezes- que eu gritei? Aí daí foi, não, né? Não, que ficou com o pé dormente, que você dormiu. Que a sabe? perna tremeu, tremida, tremida na Você ficou, perna. sem, você ficou inteiro. sem fôlego, Teve sabe? que fechar o olho. Que eu tinha falado da questão do sexo no mundo gay é porque eu acho que tem muito preconceito um gay assumir que ele é passivo ou ele é versátil. Eu acho que tem muito preconceito nisso. Mas eu acho Não que sei. tem mesmo. Quando você fala que é o passivo, você é visto com óleo. Quando você fala que você é ativo, você é visto com Eu outro não acho, eu olho. acho que é o contrário. Você vê antes e já faz um pré-julgamento. julgamento. Já faz um julgamento do que a pessoa seja. Mas eu É. acho que tem muito julgamento em cima disso. Que nem você olha pra mim e fala assim, aquele é ativo. Então, Não, Bruno, eu você ia entendi. falar alguma coisa, Bruno? Sim, eu entendi. Então, Bruno, não você ia falar entendi. alguma coisa? Não, mas eu acho que tem muito julgamento nesse ponto de olhar e já identificar, tipo, que eu vou comer ele, sabe? Não, e tipo, muito até no ato de disso. declarar, você vê um pouco desse julgamento. Porque, tipo, as pessoas, elas evitam falar ativo, passivo, versátil. Sim. Elas falam ATV, PSV, Ah, mas verse. aí é... Mesmo que você possa Preguiça. pensar que é preguiça digitar, eu acho que diz muito Eu do acho que tipo, diz- eu não vou digitar tudo, porque é como se eu estivesse falando meia verdade. É tipo, eu não tô declarando 100% do que eu sou. Porque tem, eu acho Não, que um pouco de tabu Pra mim, ainda. eu já acho que é preguiça, tipo, não vou gastar o dedo pra ficar escrevendo Não, eu acho que ativo ou não. passivo, quando eu posso gastar, tipo, 2 segundos falando na TV, PSS, Eu acho, sei lá, eu até concordo em parte com o que você falou. Quando, por exemplo, nos aplicativos de pegação, a pessoa simplesmente não coloca. Ou põe uma seta, né? Como é? Não, eu não acho. Eu não A acho. seta significa alguma coisa? Claro. Pra cima e pra baixo. Pra que você bora. Ah, é? Você é Não sabia, ativo, gente. Você sabia da berinjela e do pêssego? Oi? A berinjela e do pêssego? Ah, eu não sabia É. desse. Ah, sim, esse sim. Esse Na sim. verdade, eu não parei pra refletir. Esse eu mando. Não, mas Não, é eu acho que essas coisas são formas de facilitar a linguagem. Eu não acho que isso, é a minha opinião, que isso em si traz essa questão. Mas eu acho que o fato de você não colocar alguma coisa, por exemplo, um passivo que não coloca no perfil dele que ele é passivo. Não tem nada. Fala sobre ele, na altura, blá, 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 mas não fala que não tá escrito ali passivo. Ah, mas E aí ele não quer mas ter o qual o problema? julgamento Desculpa, eu não entendi. Não, que ele fala dessa questão de ter vergonha Certo. de ser ativo, de ser passivo, Eu do que nunca for. coloquei, e não porque eu tenho vergonha. Simplesmente que eu acho que isso é uma coisa que tem que vir depois da conversa, depois de você gostar ou não se sentir afinidade ou não com a pessoa. Eu entendo que porque muitas você- pessoas veem o contrário. Se não encaixa, eu nem vou começar a ter alguma coisa. Isso, eu aí você entendo, fala, eu mas entendo. é por causa do mas é intuito mas é o do- meu modo Sim. de pensar. E Entendeu? você Mas é o volta intuito do aplicativo. a né? resumir sexo Não, à mas- penetração. É, que não mas é não isso. depende, gente. exatamente. Mas depende, porque, por exemplo, assim, tem pessoas que penetração, ela é primordial. Eu não vou julgar. Tem gente que fala assim, mano, ai, nossa, eu posso até fazer goinagem. Posso até fazer Mas pode ser goinagem. o caso do Mas passivo não que vai, não de repente, põe. ser tão gostoso se o sexo não tiver penetração. Eu respeito. O que a gente vai dizer? Não tem o que dizer que tá certo ou que tá errado. Aí, de novo... tem-se que eles... Não tem, porque sabe por quê? Porque os caralhos das pessoas são livres pra fazer o que elas quiserem, Você vai falar que os gente. caras da pessoa são lisos. Mas quando a pessoa ela se assume como passiva, quem tá de fora, ou gay tipo Léo, ele já não Sou tipo de olha gay, Léo. que a pessoa passiva, então ela é uma poquezinha, ela vai Não. falar mole, ela vai ter trejeito. Isso também não é de dentro do nosso da Não, mas nossa ó, bolha quem de pensa assim gays. é o sigilo discreto fora do meio, que vai ter esse Isso. raciocínio. Não, até Eu o acho gay que assumidão. dentro do gay Gente, tem muito disso. tem conexões, não tá longe disso. Sabe, tipo, níveis de desconstrução. Eu acho Aham. que o que ele tá falando tá certo. Tem essa conexão, mas é o gay de sigilo mais desconstruído, na verdade, sabe? Eu acho que, assim, como uma pessoa extremamente que quer tentar ser desconstruído e chato, minha opinião não tinha nem que falar o que é ativo, passivo, versátil. Foda-se. Falta é no que quer, isso. né? Sim.
você vai lá e você curte. Se você definir que você quer procurar o amor da sua vida, porque você fala que você quer o amor da sua vida, mas o amor da sua vida tem que ser passivo, você não tá procurando o amor da sua vida. Você tá procurando o que você quer que seja. Não, às vezes pra pessoa é importante. Mas essa importância, ela é baseada numa construção completamente... Eu concordo, eu não Ou penso talvez assim, ela mas não pra conheça. pessoa pode ter, entendeu? Mas ou E se você talvez... conhecer alguém que você fala, porra, essa pessoa, ela foge com a minha cabeça de tão maravilhosa que ela é, mas ela não quer dar o cu. Você não vai namorar essa pessoa? Você acha ela incrível? Não, eu penso igual você. Não, assim, mas Eu tô então, falando. essa é a questão. Aí você Então, vai tipo, namorar ou não vai? Não, eu penso igual... Eu sou muito definido nisso, gente. Pra mim, penetração não define sexo. Eu sempre deixei muito claro. Isso Sim. não tem... Então, Mas ela define relacionamento? como assim? Ela Desculpa. é necessária? Não, é isso que eu tô querendo dizer. Pra mim não é importante, mas pra muitas pessoas é importante que haja penetração e que por eu ser passivo eu tenho que achar alguém ativo. Mas a longo pra prazo- algumas pessoas, pra ela é importante. Mas a longo prazo é a não, vida é, dela. não é importante? Mas é a vida dela. Pra Você ela acha pode ser, que pra mim não. Você acha que Entendeu? quem se considera Pra mim, não. 100% ativo é porque na verdade ele não conhece o próprio corpo? Não. Não necessariamente. A mesma coisa. Dentro do mundo gay? Eu acho que não também. Também acho que não. tem Existem também. muitos gays que nunca Será comeram que é na porque ele- vida. Ué, Mas- existem muitos gays que nunca comeram. Mas será que é porque ele não conhece, ele não teve ainda o contato do que dá prazer pra ele, de se conhecer o próprio corpo, de pra ele sexo é só a definição do que a gente falou lá atrás, de pau no popô, popô no Eu pau? acho que pode ter casos, sim, Adoro. de gente... Pipi no popô, popô no pipi. Mudou. Então, mas eu acho que isso pode ser um reflexo, tipo, a falta de você querer experimentar é um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Onde a masculinidade tóxica, ela tá muito presente. Então, tipo, as pessoas, elas podem se sentir descorajadas a tentar, com receio do julgamento que ela vai sofrer, né? Tipo, ela deu, então, tipo, ela é menos, porque o deu é relacionado a feminino e o macho que é o superior e tudo mais. Então, tipo, eu posso me sentir... não quero tentar isso porque vou ser julgado. Mas pode ter o caso também daquela pessoa que foi lá, tentou e não gostou. E é, tipo, do corpo dela. Ela, tipo, não sente tanto prazer daquela forma. Vocês conhecem muitos gays que são 100% ativo e quando vocês olham pra ele é porque ele se considera superior, ele se considera que ele é o macho da relação, ou é porque ele não gosta de dar o bumbum? Olha, os que eu conheci na minha bolha foi simplesmente porque eles tentaram e... tipo, Não curtiram. Não curtiram, porque é aquela coisa, cada corpo é diferente. Então, né, tem uns cu que aí é mais apertado. Não é tão bom, né? Aí, tipo, não gosta. Existem as pessoas que têm esse padrão, esse trava, esse preconceito. Existem as pessoas que têm o seu gosto e a sua preferência. A gente não pode olhar pra alguém e achar que a pessoa é A ou B, entendeu? Sim. A questão é que a gente nunca sabe qual delas, em qual ponto que ela tá. Se ela fala, tipo assim, eu sou 100% ativo, você não sabe se é porque a pessoa... Mas você pergunta. Não, então, mas às vezes a pessoa fala, não, eu não curto. Só que esse não curto pode ser, tipo, analisei a ideia e é uma coisa que não me agrada, ou até tentei e não me agrada, ou falo, não, nada vai subir no meu rabo porque eu sou macho ativão. Entendeu? Mas, Não sabe qual que a pessoa pergunta tá. polêmica. A pessoa precisa ser A ou B ou C, ela não pode ser só uma pessoa que Exatamente. ela tem gostos e whatever, ela não precisa se botar em nenhuma coisa. Pra certas pessoas, não. E ainda assim, eu acho que tá ok, porque são livres, entendeu? Tipo assim, Tá ok. às vezes eu quero ser, tipo, a gente sabe, a gente entende que é um espectro, tanto a sexualidade quanto a questão de preferência, porque você pode, de repente, ser 77% ativo e 23% passivo, entendeu? Isso você vai ser um versátil, você pode até ser considerado versátil, mas você tem a sua preferência, então... Eu acho isso legal, eu acho isso, mas ao mesmo tempo eu acho isso um paradoxo. Você é livre, portanto você pode ser o que você quiser, e você escolhe se limitar. Só escolha não ser escroto. É que Só as não pessoas- escolha É, ser as eu acho que é pessoas- isso. As pessoas querem se colocar numa caixinha, né? Acho que elas, não sei, dependendo da pessoa, ela... Acho que ela- definir, Ela né? tem que se definir, né? Tem Sim. que se Parece que colocar é dentro de uma é caixa porque pra isso saber faz o com que que ela ela é. se sinta inclusa num grupo. É. Sim, mas isso é natural do humano, né? Ele quer pertencer a um grupo. Você Tipo, precisa... Mas eu acho que essa necessidade de ter que pertencer a um grupo é uma construção, tipo, a gente tem muitas, assim, raízes que a gente tá vendo ter problemáticas agora, sabe? Tipo, várias construções que a gente já, isso não vai ser um problema, aí é um problema. Então, talvez essa construção nossa de temos que nos sentir parte de algo é ruim, até porque tem seres humanos que não querem se sentir parte de nada. Eles querem, tipo, eles são super de boa em ficar, Mas meu, só eu sou quer super viver. introspectiva, eu quero ficar na minha, de boa, eu nesse- não quero nem ter um relacionamento. eu quero Nesse ficar aqui. ponto, eu sou tipo a Glória Pires, eu não sei opinar, porque assim, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu não sei se é algo inerente do humano, tipo orgânico mesmo. Ele quer biologicamente se sentir parte de um grupo ou se é uma construção social. Não tenho esse embasamento, mas eu acho que talvez possa ser algo realmente biológico, de tipo de pertencer.
Eu também fico nessa dúvida, porque tem tantos, tipo, humanos absurdamente diferentes, que nem essa questão dos assexuais. A gente tá já completamente fugindo do tema, mas... tipo... Todo mundo acha que todo mundo tem que gostar de sexo. E, tipo, na verdade. Mas, enfim, Não, mas aí só pra pegar esse gancho aí, né? É uma questão de antropologia isso, porque no passado, você estar dentro de um grupo significava sobrevivência. Pessoas que ficavam sozinhas não sobreviviam. É que nem The Walking Dead, você ficar sozinho, você vai morrer. Ficar com pessoas, você vai sobreviver. Mas e dentro do mundo gay? Por que você tem que criar grupos? Justamente pra você se conectar com algo. Porque eu enquanto... Dentro do mundo gay? Dentro do mundo gay. Isso não é criar... Porque, por exemplo, ó, vamos trazer uma questão. Igual, Batata. Você já teve que criar um grupo chamados de gays, que são homens que gostam de homens. Aí você define que aquilo são gays. E aí é normal, é correto você, dentro desse grupo, você ainda criar outros grupos? O ser humano, ele é extremamente diverso. Então, se eu quero, por exemplo, estar próximo de pessoas que tenham uma mentalidade parecida com a minha, é que nem, por exemplo, quando as pessoas que têm os grupos, os grupos geeks, os grupos nerds, assim, eu quero estar com pessoas, com gays que curtam jogos, que curtam tabuleiro. Então, eu tenho amigos em Salvador que não tem essa vibe. A vibe deles é bar, é não sei o que. Os meus amigos daqui já não, entendeu? É jogos, se eu fazer uma festa, pra eles vamos trazer jogo, vamos trazer não sei o que, vamos trazer Just Dance, os de lá já não. Vamos ter drink, vamos ter música, vamos ter dança, entendeu? Assim, acho que a gente faz esses grupos pra gente poder se ligar com pessoas que têm um pensamento parecido com o nosso. Vamos falar sobre padrões de beleza dentro do mundo gay, se é uma masculinidade tóxica, inclusive onde a gente cria esses grupos que a gente monta preconceitos sobre os gays afeminados, ou dá mais valor só pros gays que a gente considera que é um padrãozinho e acaba excluindo todo o resto, que é a questão que eu falei dos grupos. Por que a gente tem que criar grupos dentro de um grupo? Por que eu tenho que, dentro de um grupo gay, eu ainda tenho que ir lá e criar uma balada pra urso? Por que eu tenho que fazer essa separação? É porque é gosto ou é porque essas pessoas não se sentiram aceitas e aí eu percebi que aquilo era um nicho pra dar dinheiro e criei um grupo e fiz um negócio pra eles? É porque essas pessoas, elas não se sentiram aceitas, uma vez que ela percebeu que dão muito mais valor pra... Que pergunta grande, cara. Elas dão muito mais valores por um padrão de beleza ali dentro do grupo gay, que a gente sabe que tem muito, ou é porque simplesmente você tem que separar mesmo? Eu acho que a gente pode começar pensando por que a gente valoriza o padrãozinho, né? Por que ele é tão superestimado? Qual que é o Talvez, padrãozinho? eu acho, assim, pelo menos a minha visão de padrãozinho é a pessoa que tem um cabelo, tipo, com gel, daí ele tem ali uma barba, ele tem músculo, e aí você começa a associar essa imagem, talvez, com virilidade. e ele é másculo, no sentido... ele é másculo, ele não é afeminado. Ele tem entre uns 70 e 80, então pode tirar seu Então ele tem cabelo que da ser chuva. alto. Provavelmente ele é ativo. Então, assim, você começa a associar todas essas características com o mundo mais masculino. Então, você valoriza aquilo que ainda tá mais associado a uma versão mais masculina do humano. A gente né? vai para um mundo que reprimiu a gente. A gente tá querendo o homem, só que gosta de homem. Então, tipo, Exato. os homens que reprimem a gente, só que tem que gostar de homem. Isso que a gente tá valorizando. Quer um bizarro. exemplo? Como que... lógico que existe gosto pra tudo, existe tudo. Mas eu não entendo como que um gay que se diz gay, que é bem resolvido consigo mesmo, consegue entrar no aplicativo e sair com um cara casado com uma mulher. Assim, eu não entendo por que ele se submete àquilo, Exatamente. entendeu? Porque tá escrito lá, o cara é sigilo, não tem foto, é casado e o cara vai e sai com ele. Bom, eu entendo se a pessoa falar que só quer sexo. Apesar de não achar certo, de jeito nenhum. Eu tipo, imagino que a pessoa só vai querer sexo. Tudo bem que eu já conheci pessoas, mas aí eu acho que é outra situação. A pessoa sabe de criar expectativas no sentido de, tipo, romances e filmes de amor que a pessoa vai deixar, ela vai se conhecer, enfim. Mas eu acho mesmo que é no só por isso. sexo, é tipo assim, por que aquele tipo de cara me atrai? É um padrão. Se ali, aquele que você tipo acha de que é um cara padrão- era o que fazia padrão bullying que- comigo na escola, Mas entendeu? a questão do que... Porque você vai transar com essa pessoa... É assim, tem vários tipos de Não, é pessoa. atração. Por que sente atração? Mas eu acho que é uma construção social. Tipo, a gente vive numa sociedade que valoriza isso. Tipo, através de modelos, de cantores, de artistas. Todos eles têm aquela mesma característica Se você física. colocar tudo do lado, você não reconhece quem é quem, né? Exato. Então, tipo, você acaba valorizando esse tipo de pessoa inconscientemente. Tipo, porque isso é uma construção que a gente já tá fazendo ali, tipo, sem querer, digamos assim. Sim.
Então é por isso que você acaba querendo ficar com ela. Falamos de padrãozinho? Os dois estão numa conversa própria de mímica aqui. Não, quem tá falando ali, ok, mas daí uma das nossas brigas foi porque ele falou que faria isso. Agora ele tá falando, não. É que uma pessoa me contou uma história que tava saindo com um cara casado. Daí eu briguei com essa E pessoa, eu apoiei, porque eu falei que entendeu? tava errado, essa pessoa dele. Não, mas se fosse eu, faria a mesma coisa. Acho que isso não... Eu acho que gente, é sério, eu passo por momentos. Porque assim, eu tenho aquela coisa de as pessoas são livres. Só que isso acaba gerando muito conflito. Ó, a liberdade total é anarquia. Não são. Mas é Adoro. que isso acaba gerando muito conflito. Porque assim, eu tenho um pensamento que é o seguinte: não sou eu que tô traindo. Eu não devo. Você tem responsabilidade, sim. Tem? Lógico que tem. Em tese, quando você está vivendo numa sociedade, você deixou de alguns direitos seus. É o contrato de Rousseau. Mas isso é um padrão? Como assim? O gay sair com um cara casado, ele é um padrãozinho que a gente valoriza? Não. Não, É que a gente Padrãozinho, mas desviou. quantos gays você conhece que saem com sentem, cara casado? que sentem atração por caras afeminados? Sim, Isso é Não que não, fetiche? não que não ficariam. Se ficaria ou não ficaria é uma coisa diferente. Mas o tipo de cara que sente atração por POC. Eu vejo entendeu? mais cara feminado ficando com cara feminado. Exatamente. É porque eles não tem problema um com o outro. Aí o resto dos gays ficam tipo, ai não, muito afeminado. Então, Como é que eu vou apresentar pra mim? Tipo, não sinto tesão, né? E às vezes, e a maioria do que a gente vê de, digamos assim, um cara afeminado com um cara não afeminado, algumas vezes é questão de fetiche. O cara tem um fetiche por POC. Entendeu? Não é uma coisa tipo, você casaria com essa pessoa? Fala, ai não sei, fica naquela frescurinha, mas tá lá pegando as POC e tudo, entendeu? Entendi. É que nem aquele coisa, a mulher pra casar é a mulher pra fuder. A POC é pra fuder e o padrãozinho é pra casar. Exatamente. Mas tem o caçador de tipos, né? Um amigo meu tá falando aqui. Tem o Bear Hunter, né? É o Chaser. Caser, né? Não, tem Ele vai lá aplicativo atrás, só de só urso, ver. né? Tem uns Sim, então, 3, aí vai 4. aquelas pessoas que não vai namorar um urso, mas quer pegar uns ursos e aí depois vai E namorar não é o padrão. tóxico você separar isso? Você tem que criar um aplicativo separado de um grupo que já é uma minoria. Você tem que criar uma minoria dentro de uma minoria. Eu não acho que seja tóxico, eu acho que seja um nicho de mercado. Eu acho que vai ser aquela coisa Tem assim... público, Criado né? por alguém Tem que percebeu. Então, eu acho que isso vai ser aquela coisa de sempre. Tudo que você criar vai ter coisas boas e negativas. Então, tipo, tem gente que vai abusar disso, no sentido vai usar isso pra ir atrás e tipo, usar do pior jeito possível. Vai ter gente que vai Vai só se encontrar ali, né? vai se encontrar ali. Então, tipo, absolutamente tudo que a gente faz, uma hora dá alguma coisa errada, que a pessoa distorce isso pra usar pra uma coisa ruim. Não tem uma coisa que a gente fez que não Mas tem. eu acho... Mas não mas são é- aplicativos mas assim, Facebook, Instagram. Eu sei, mas é a qualquer tipo de questão coisa do que se a gente cria. encontrar ali que eu tô falando. Ou seja, você já vai pra um grupo onde você não é aceito na sociedade, você entra num grupo. Aí dentro desse grupo você ainda percebe que você não é aceito e cria um outro grupo. Por que que isso não é tóxico? Por que que eu já tive que me afastar do padrão de sociedade? Já tive que me afastar disso. Não, você não se afastou, Então, você mas, ó, tá dentro da mas, ó, bola. então, já tive que você entrar numa entrou bolha. numa Então. outra bolha, Então, e mas- tem uma bolinha dentro dessa bolhona que tá, você tem que Então, mas entrar aí lá, não, ué. mas o que você tá Isso é falando é o normal. seguinte, você tá pressupondo que a pessoa foi rejeitada. E ela não foi? E ela não tava necessariamente, dentro. não necessariamente. ela tava dentro. Eu escolhi estar com pessoas que do tipo que eu gosto. Digamos, eu sou urso, eu quero estar com ursos. Não é porque o padrãozinho não gosta, porque às vezes pode até ter um padrãozinho que curte ele, o cara, eu não quero você. Mas eu acho Não, que ele dá quer... uma balada de urso, Ele não que tá tem só urso. rejeitando, ele Não, que tá eu rejeitando o resto. É aí que eu acho que a gente tá Adoro. trazendo como se as minorias são rejeitadas pela maioria. Não é questão de ser rejeitado. Não, mas é que você Eu- acaba entrando num grupo porque você não é aceito por outro. Então, mas não, é isso que eu tô falando, não necessariamente. E aí você se sente mais confortável naquele outro grupo. Mas Porque ela tá mais parecida com coisa é você. você se sentir mais confortável, mas isso não significa que você está sendo rejeitado. Às vezes é Você não se sentiu confortável naquele outro grupo. Não, Batata, Não, por eu- exemplo, você teve o seu grupo na escola. Você não andava com a sala inteira. Você tinha o seu grupinho dentro da sala. Mesmo dentro do seu grupinho, não era todo mundo que frequentava a sua casa. É assim, a gente vai afunilando nossas relações, nossos gostos, nossas afinidades. afinidade. Isso É é aquela normal. coisa que a Jojo te falou, saiba os tipos de amigo que você tem. Não vai ser todos os seus amigos que são bons pra balada. Tem uns amigos que Tem- são bons tem pra amigo você pra beber balada, vinho tem- na sua é, casa. exatamente. Tem amigos que vão ser bons pra balada. Tipo, amigo pra confidenciar as coisas. tem amigo que é pra, tipo, desabafar. Eu tinha uns amigos que eram ótimos em desabafar no sentido, eles mandavam uma carinha triste só. Eu... tipo, contei uma história triste. Meu cachorro morreu, caiu um meteoro na minha casa, não sei o que. Emoji com lágrima caindo. Tipo, nossa, amigo, obrigado, tô me sentindo muito melhor. Teve um que falou assim, conversa com a sua psicóloga. Nossa, obrigado, hein? Tipo, eu não sou pago pra isso. Léo, já falei pra você parar de fazer isso. Desculpa. Tô tentando. Vamos parar por aqui então? Vai, memória É. de uma frita.
Então, eu tenho meus avós são extremamente conservadores, ao ponto que minha avó, uma vez, quando bateu o relógio, uma hora específica, ela mandou eu lavar meus olhos, não sei porquê. Eles são tão conservadores que o meu avô, ele olhou pro meu cunhado, e meu cunhado tava deitado no negócio da minha irmã, porque ele tava doente, tava passando mal. Ele falou assim, larga de ser frouxo, vira homem. E aí eu fiquei, tipo, eu fiquei muito bravo. Minha mãe teve que me controlar no sentido, tipo, filho, é o seu avô, tá tudo bem. Eu falei, mãe, não tá tudo bem. Ele tá doente, ele tá mal, ele não é menos homem por causa disso. E essa é, tipo, uma das coisas mais chocantes que eu já vi. Tipo, ele tá mal, ele não pode estar sensível. Tipo, se ele tivesse câncer, ele não poderia estar daquele jeito, sabe? Ele teria que estar... O que você fez? Controlei, fiquei quieto. Eu dei na cara do meu avô. Porque eu respeito minha mãe, só por isso. Meu avô não. Foda-se meu avô. Fica a dica. Vai, vamos lá. Tô fritando. Eu vou indicar Robin Missinho. Que eu pensei gosto. que você fosse indicar Robin! Não, esse é o Chan. Robin Hood. Léo. Eu vou indicar uma música, chama Cartão Postal, chama Apanhador Só, o grupo. É um grupo bem alternativo, assim, e as letras são profundas, são gostosas e são tristes, obviamente. Só pra não fugir do padrão. Eu vou recomendar Dancing on My Own, pelo Callum Scott. É uma música da Robin, mas ele fez uma versão triste que ficou bem legal. Ficou muito legal. Porque a música já não é triste. É porque a música ela tem uma pegada eletrônica, a original. Ah, mas eu acho que você Entendeu? não esconde a tristeza dela. Eu acho que você só dança triste. Não, eu acho assim, quando você para pra prestar atenção na letra, o que ela fez tá perfeito, assim. Faz super sentido. Mas a versão dele triste é muito emocionante. É muito emocionante. Então, na semana que a gente tá gravando, a Luísa Sonza lançou uma música nova que, tipo, ficou muito na minha cabeça, que é a Pior Que Posso Imaginar. Então vai a minha recomendação, música do momento. Luísa Sonza. Luísa Sonza. Tem uma música dela que eu gosto, que é a versão acústica que eu esqueci o nome. Sonsa. Ai, eu já falei é um meme, né? Você falou Sonsa. Não, mas é um meme, tipo, ninguém falou Luísa Sonza. Aquela vez que você falou que ia ter rolê, que era o show dela, Sim. eu assim, gente, alguém chamada Sonsa. Mas tadinha. Então, acho que ela é injustiçada aqui no pop brasileiro. Talvez um pouco porque ela tenta ser um pop mais americano, tá? Comparado com, por exemplo, Glória Groove, Pablo Vittar e Anitta, que trazem elementos mais regionais, que eu acho super válido, porque eu acho que o pop brasileiro ainda precisa ter uma identidade nossa. Que vai ser da Isa. Mas, não sei, ela tem alguma coisa que Eu pega gosto em bastante mim. da voz dela. Sim, ela Eu canta gosto. muito bem. Sim. Da Sonsa? Da Acho que eu Sonsa. nunca escutei. A Sonsa de Game of Thrones. Pedro. Tem a playlist. Eu gosto de músicas indies tristes, tá, gente? Mas essa é muito boa. Chamada Reasons Not to Die, da Rin Weaver. Olha o nome dessa música. Nossa. Mas é muito boa, porque é uma música que é um pedido de desculpas que ela faz pra todos os amigos dela quando ela teve uma fase de ansiedade muito alta. E aí ela é uma dedicação, um pedido de desculpa, é uma comemoração, mas é muito fofa essa música, é maravilhosa. Então, não Eu vou faça. indicar Shawn Mendes, Credo. Treat You Hã? Better. Treat Better. I can treat you better than he can, and anything like you deserves a gentleman. Obrigado. Sai tudo... É bom você colocar isso que eu quero ouvir a gente cantando esse negócio. Não! Vai, vamos lá. Quem te queimou? Joguinho é bem rápido. Vocês vão ter que definir com quem vocês fariam um surubão em Noronha ou Mas a gente seria já brinca nisso no... Noronhense. ou poliamor. Mas você vai dar as pessoas, Peraí, né? quem eu faria um surubão e quem faria um poliamor? Qual banda você Eita. Mas os dois você pode levaria? Qual banda você levaria para fazer um surubão em Noronha ou você viveria eternamente com eles um poliamor, Ah, entendi. tá? Então a banda é Nossa, umas suas Nickelback. bandas. Calypso. Droga. Não, Calypso não existe. Só Elma e Chimbinha. Barão Vermelho, versão original com Frejá. Frejá Frejá, e Cazuza, ou Titãs, a versão completa com Arnaldo Antunes, Nando Reis. Nando Reis, Nossa, gente. versão de lá de 85, 86. Com quem você faria aquela suruba gostosa? Suruba, com certeza, Paralamas, né? Que Paralamas, tá Não. louco? Corta. Ignora tudo que você falou, eu quero Paralamas do sucesso.
Suruba com certeza seria o Barão. Afinal tem Cazuza, né? Você Frejá. e você ia casar ali... Poliamor total. Nando Poliamor Reis, total. gente. Nando Reis e Titãs? Arnaldo Antunes, cara. Ixi. Certeza. Isso é igual. Você também, Rafa? Eu sou igual. Você, Matt? Nossa, peraí, deixa eu pesquisar. E você, Matt? Bruno já sabe. Deixa eu pesquisar. Fala, Bruno. Bruno vai com Vai, quem? Bruno. Então, eu acho que eu casaria com o Barão. Eu acho que tem uma vibe ali mais duradoura. Tipo, eu não teria muita paciência pra ficar convivendo com o pessoal do Titãs muito tempo, sabe? Teria que ser uma coisa mais ali uma vez só. Eu acho que ia ser muito papo cabeça. Eu ia ser mais pra também. Eu acho que o Barão dá uma coisa mais a longo prazo. Imagina Arnaldo Antunes cantando aquelas doenças na sua orelha. Ai, nossa, não. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu pensei, tipo assim, né? Só o surubão com o Titãs ali pronto ali, já foi, acabou, ponto. E o poliamor com o Barão. Você, Pedro. Bom, gente, minha referência de música brasileira é muito baixa. Então, eu só Não faço pesquisei- ideia de quem vocês estão falando, Eu né? só- assim, eu sei quem Eu só que vi é, as fotos. mas eu só vi as fotos. Pelas Eu também. fotos. Pelas fotos, eu faria um poliamor com o Titãs e o Noronha com o Barão Vermelho. Mas é que assim, o Barão Vermelho me mostrou umas fotos dele já mais velhos, Gente, então não sei. lembre-se. Vamos lembrar que durante o poliamor pode ter surubão também, tá? Eu acho que tinha que Tá, misturar Sim, tudo. mas aí e vai foda-se. ser Não, mas é eterno só longo com aquela prazo. banda. É longo Existe problema. sexo no amor, né? Não é que pode ter. Sexo no vai amor. ter. Ah, é? Não. Não é que pode ter, eu quero ter, o quê? Tipo, vendo essa foto. Não, mas essa daí... Agora não foto tem é mais o basicamente Frejá. isso. Não tem mais o Frejá, não tem mais o Cazuza aí. Vamos lá, outra. Jonas Brothers ou Hanson? Quem vai ser? Ah, Ren são aquelas crianças loiras. Não, mas Não, mas eles cresceram. Não, sim, tudo bem. É que eu lembro deles do... Loving you. Nossa! Ariana Grande! Ah, cantora! Pablo! Eu faria o surubão com os Hanson e o poliamor com o Jonas Jonas Brothers. Brothers. É o meu inverso. O meu também. Não, é inverso. Não, o meu é igual do Inverso. Mate, porque, meu, Eu Hanson é uma vez só e foda-se. Eu também. Acabou. Você tá vendo a Seria versão atual? Não sei. A versão atual é melhor. Seria Eles irritante. são muito altos, muito magrelos pro meu bom gosto. Pelo menos o que eu lembro, não sei se... E eles reproduzem bastante. É tipo coelho? Tem um filho por mês. Meu Deus. Eu sou Eu- igual aos meninos ali, ao Matt e o Léo. Não, eu vou com o Hanson, eu faria o poliamor. Eu acho também. eu acho- Suruba. eu acho- Hanson eu acho- poliamor. entendi errado. Eu Não tava faria- meu pensamento. Eu faria com o Hanson poliamor e com o Jonas Brothers, né? O isso. Jonas Brothers seria o Noronha. Ah. É muito basic. Cara, Os Jonas Jonas Brothers. É muito Boring. padrãozinho. Tem é. Joey. Padrãozinho. Padrãozinho. Eu quero que É eles o cantem- Chan versão 96 com o Meu compadre Deus. Washington no auge da sua sexualidade. Calma, 96 que é delícia. Carla Pérez ou Sheila Carla Mello? Pérez, Sheila Mello. Mas as com- mulheres Não, calma, as Não, duas são loiras, a gente só pode ter Não, uma. Sheila Carvalho. Sheila Carvalho, Carla Pérez, Tá. compadre Jacaré. Washington, Mas é a Sheila ou é a outra lá que tinha? Sheila A morena? Carvalho Tá. é a morena. Essa daqui é antiga. É, a versão 96 ali, que tem compadre Washington no auge. 97. Essa é 97? É porque essa daí Também. não é Sheila Carvalho. Não, então, Sheila Carvalho, Gente, é Carla Pérez e Sheila Carvalho. Carla Pérez, Pronto. Sheila Carvalho, Ah, ou Chiclete com Banana. eu não sei quem que é chiclete com banana, desculpa, gente. Não, chiclete com O banana Bel Marques, pra um poliamor. que tem aquela bandana, É. o cabelo grande. Ah, tá, mas quem que é o resto do grupo? Tipo, é só ele. Tem um monte de homem aqui, ó. É a única pessoa importante do grupo. Faço surubão com eles, eu tô macho. E aí você vai, vai E aí, você casar, vai vai casar lá. com a Carla Ah, não, Pérez? eu acho que eu faria o poliamor ué. com o chiclete com banana e o noroense com El Chan. Também. Porque é o Tchan ali, Jacaré, Carla Pérez, tudo junto, acabou, foda-se. Aí pronto. Não, eu sou de coisa. Sou Não, do- eu acho que suruba. você suruba com chocolate com banana e o outro poliamor. Somos É, iguais. Se tipo eu fazer isso, poliamor tipo com o isso. Tchan. Cara, Não, com... Não com a música. Ó, faz É, uma Depois de 9 meses você tem o resultado. Depois eu educaria eles sobre a música. surubão com o Padre Washington, cara, no auge. Ah, mas é uma vez só, A pronto. gente ia Então- conversar sobre essa música. Pior que seria um poliamor A com gente eles. voltaria no tempo, porque daí eu pegava todas as músicas, a gente tava no meu nome, voltava no tempo, vendia Nossa pra Senhora. eles e fazia muito sucesso, eu ficava dando dinheiro. por Estaria favor. rico agora. Estaria Eu rico. só sabia dinheiro. Vai, último. One Direction, One Direction. Backstreet Boys. Só que Backstreet Boys versão ali 99 e 2000 que eles estão melhor. Não, Backstreet Boys, surubão- poliamor, One Direction, Noronha, gente. Tem um pouco de nostalgia aí nessa escolha, Tem, hein? por causa da minha irmã, ela ouvia todos os dias. Eu comecei a acompanhar e eu lembro deles. Everybody! Eu pensei Ela que você era ia muito falar que tinha uma bom. coisa Eles eram muito do Noronha. sexys. Eu pensei Não. que você ia falar que tinha uma coisa do Noronha aí. Do... Como assim? Backstreet Boys, eu ia Que eu fazer... já tive, em 93 eu nasci, né? Bem, eu acho que do One Direction só tem uma pessoa que se salva, então vai ser um noroense.
E o Backstreet Boys seria o poliamor. Viu, gente? Eu Backstreet também. Boys é tudo. E não é o Harry Styles. Não, o meu é o contrário, gente. Eu sou ao contrário também. Eu odeio tudo do Backstreet Boys, o nome, a cara, as músicas, então é uma vez só e nunca mais. Acabou. Entendi. Get out of this Eu room. faço que nem ele, mas eu não odeio Backstreet Boys. Mas é que, assim, também não odeio, One não. Direction tá aqui, São mora novinhos. no meu coração, entendeu? Fanzete. Ah, eu ia com o Backstreet Boys e o poliamor. Tem quatro que pra mim são super stunts. Talvez o Niall, que é menos assim, até porque Nem ele, sei quem é, ó. ele tem uma bunda murcha, gente. Procura lá. Ah, Ele tá. tem- Porque ele não é padrão, é isso? Não, gente. Ele não faz Travou. agachamento. Ele é padrãozinho Demorou sim, muito gente. pra Não, responder. ele não tá Faz fazendo- agachamento. Ele é padrãozinho sim, gente. Ele é loirinho, branquinho, tem o olho claro, tem uma altura e tal, 1,70 e pouquinho. Ele E é o tamanho da padrãozinho piroca, sim, só que você ele tem uma sabe? bunda murcha. Oi? Qual que é o nome da piroca? Você Tamanho? só Não quer sei. o poliamor Você porque sabe você ia todo dormir toda mundo. noite com o hairstylist. É só por Lindamente, isso. imagina. Você Nossa sabe o tamanho senhora. de todo mundo ali. Não, não sei, não, nem isso. pesquisei. Eu só pesquisei a rola do Harry, né? Porque E é rolou. isso. E qual é o tamanho? Tem uns 19 centímetros, tem uma cabeça rosadinha assim. Nossa Liberou Senhora. nudes dele. É reta, tó? É meio retinha, é meio retinha. Gente, É referência a Taylor que Swift? informativo isso, não? Tchau. Não, saiu antes. Dá tchau. Tchau, gente! Tchau. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Quer que a gente leia a sua história no Memórias de uma Frita? Manda um e-mail pra nós lá no podcast @cafofodobatata.com, podcast@cafofodobatata.com. Você também pode conversar com a gente através do nosso grupo no Facebook, Alimente uma Batata. E mais uma coisa, a playlist das músicas indicadas no Tô Fritando você encontra lá no Spotify ou acessando nosso site cafofodobatata.com. Batata e suas fritas.